Depois de alcançar o maior valor em quase 5 meses, o petróleo caiu mais de 7% em um único dia. E justamente em meio a essa guerra, tensões no Oriente Médio. A retração no mercado reflete a avaliação de que o risco de interrupções no fornecimento global diminuiu. Mas para a gente entender melhor esses desdobramentos, Carol, porque eles anunciam uma trégua, mas já estão bombardeando de novo, a gente conversa agora com o analista de inteligência de mercado, com a analista de inteligência de mercado da StoneX, nossa parceira aqui, a Isabela Garcia. Isabela, bem-vinda. Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Então, a gente está vendo o petróleo cair no meio da guerra, né? Mas a guerra ontem foi anunciada como fim. Mas hoje de manhã a gente está lendo aqui nos jornais, parece que não estão respeitando o cessar-fogo. E a situação não é só o petróleo, é a insegurança, né, que traz o transporte naquela região, verdade? Exatamente. Bom, desde o início do conflito se tinha muitos temores e que apoiou a recuperação do petróleo ao longo dos últimos 10, 12 dias, de que esse conflito poderia levar a uma diminuição da oferta global de petróleo, porque a região ali concentra bastante produtores de petróleo, o próprio Irã é um produtor e exportador importante. Mas aí a atualização nas últimas 24 horas, os desdobramentos do conflito fizeram reverter um pouco essa tendência, exatamente por uma reavaliação desses riscos. Você tem alguma... O mercado chinês deve estar fechando lá, já deve ter fechado. Você tem alguns números de agora, Isabela? Do mercado chinês, eu não tenho de cabeça, mas o que eu posso afirmar é que agora, né, amanhã, as variações do mercado de petróleo continuam estendendo a queda que a gente viu ontem. Então, agora o contrato do Brent, por exemplo, ele está em $67 por barril. E ontem ele chegou a alcançar $79 por barril, então hoje já acumula uma queda de 4%, exatamente porque você tem uma reavaliação desses riscos de oferta associado ao conflito no Oriente Médio, e o petróleo acaba representando mais essas mudanças de perspectiva, exatamente porque é uma commodity mais central ali na região, ele, gás natural, enfim. Isso é bom, né, Carol, né? Estava 79, baixou para 67. Pois é. A gente, no começo desse conflito, imaginou que pudesse chegar a 100. Estávamos equivocados. Agora, existem outros fatores que colocam em risco também o comércio. A gente fala do petróleo, mas ontem eu estava vendo uma notícia de que ainda falta embarcar 80 milhões de toneladas de grãos do Brasil para fora, de soja, de milho. Então, não é só o preço do combustível, mas eu não sei se vocês têm também esses dados, mas o custo do frete, que subiu $7, porque navegar numa região de conflito, que ainda não quer dizer que a guerra acabou, existe uma possibilidade de assim, diminuir as tensões, mas para quem está com carga e navio, o preço do frete também ele acaba influenciando no custo de produção, né, Isabela? Exatamente. E o preço do frete vai depender muito da rota que vai ser tomada e pela disponibilidade de navios para esse tipo de frete, né? Acredito que os fretes envolvendo grãos e petróleo têm uma certa diferença, exatamente pelo tipo de navio que faz esse tipo de transporte, né? Os navios de petróleo são os tankers e tem essa diferença, mas em geral o principal impacto realmente seria o preço do combustível, né? Quando você tem um aumento muito forte dos preços do petróleo, isso tende a ser repassado e refletido, claro, nos preços do combustível do óleo marítimo, por exemplo. Então, pode ter tido um estresse maior exatamente pelos temores de necessidade de rever rotas de comércio, tentando evitar a região ali do Golfo Pérsico e do Mar Árabe. Isso pode ter causado, sim, um estresse no mercado global de fretes, e especialmente também por conta do preço do combustível. Mas como a gente tem observado essa retração do petróleo nessas últimas horas, caso esse novo patamar de preço se sustente, isso pode também levar a uma revisão dessa alta do preço dos fretes. Isabela, e qual que é a tendência aí para os próximos dias? O que o nosso setor pode esperar? Bom, ainda se tem muitas indefinições em relação ao conflito, novas informações aparecem a cada minuto, mas você tem uma confirmação de como vai se dar a negociação entre Israel e Irã e se haverá algum tipo de negociação, ou se os ataques vão continuar como a gente tem observado ao longo desse dia. Então, realmente vai depender muito de como a política internacional vai se comportar. Se tiver manutenção dessa interpretação de que não se terá uma queda de fornecimento de petróleo e que
o conflito não deve escalar para além do que já está sendo observado atualmente, isso pode manter os preços do petróleo nesse patamar um pouco mais baixo do que se tinha, por exemplo, na semana passada. Mas é claro, uma nova intervenção americana ali na região ou uma abrangência maior do conflito, a intensificação dos ataques entre as duas partes agora envolvidas, isso pode ser revertido rapidamente, como a gente já viu nos últimos 2 dias. O Brasil é muito dependente de óleo da Rússia. A gente conseguiu fazer essa ponte, essa conexão mesmo da Rússia em guerra com a Ucrânia, mas a gente também é muito dependente de fertilizantes, de insumos que vêm tanto do Oriente Médio quanto daquela região lá. Não é verdade, Isabela? Então, nós não estamos falando só do custo de frete para exportação, mas da compra de insumos que vão financiar ou que vão ajudar na produção da próxima safra, que o governo já anuncia o plano semana que vem. O ano safra começa agora em julho, os produtores começam a preparar a terra. Isso significa tratores se movendo, né, na terra, preparando a terra. Tudo isso usa combustível, usa petróleo. Eu não sei se a gente tem estoque suficiente. Eu acho que está bom. O Brasil, além de ser um grande produtor de petróleo, exportador de petróleo hoje, imagino que os nossos estoques estejam normalizados. O Brasil ele pode ser considerado praticamente autossuficiente em petróleo, né? A gente é um grande exportador, tem aumentado a participação no mercado internacional. A questão realmente é que não temos capacidade de processar todo o petróleo produzido internamente, por isso tem um grande volume também destinado para o mercado externo. O parque de refino brasileiro ele tem crescido a um ritmo menor, ou seja, tem menos capacidade, uma capacidade mais reduzida de produzir combustíveis. Então, a gente tem uma certa exposição, sim, ao mercado internacional, especialmente de diesel. Mais de 25% do nosso consumo doméstico é fornecido pelo mercado externo, né, a própria Rússia, como você citou. Então, provavelmente, os preços internacionais poderiam ter algum tipo de impacto, sim, por conta dessa dependência externa, mas exatamente por isso, porque a gente não consegue produzir todo o combustível que a gente consome aqui, então se tem uma dependência no mercado internacional. E essa guerra, ela aumentou o preço das commodities? Depende, especialmente as energéticas e fertilizantes, por exemplo, se tiveram aumentos mais significativos, exatamente porque se dependem as commodities, os insumos para a produção desses produtos, a região ali tem um grande peso, né? Ou seja, petróleo, gás natural e, consequentemente, os fertilizantes. Mas algumas outras commodities têm estado menos sensíveis à variação do conflito, né? Ao que vem acontecendo no conflito, ou seja, tem algum impacto mas um pouco mais, não tão relevante quanto você vê no petróleo e gás natural, por exemplo. Então, se tem outros fundamentos de safra, por exemplo, de clima, impactando mais outras commodities, principalmente agrícolas. É exatamente essa questão que a Carol colocou, que eu queria insistir. Quer dizer, o preço da soja, o preço do milho. O Irã importa 5 milhões de toneladas de milho do Brasil. A gente exporta muito para a China. Esse estreito de Hormuz não é só um canal para a nossa produção de navios brasileiros, é os navios chineses que passam por ali também, que vêm para cá para comprar e tudo mais. Então, se isso tem algum resultado prático de aumento para soja, milho, ainda não, né? Provavelmente não, exatamente porque você tem algumas diferenças dos tipos de navio que geralmente vão e atravessam aquela região, por exemplo, para carregar petróleo. Nesse sentido, são navios diferentes do que são utilizados, por exemplo, para comercialização de grãos. Mas o que se tem realmente de preocupação é o impacto, né, da cadeia de petróleo sobre toda a cadeia logística de comercialização e de exportação. Destaco aqui especialmente os preços por conta do possível aumento dos custos de combustíveis. É claro que todas essas variações vai depender se os preços se sustentarem. O que a gente tem visto é uma volatilidade muito grande. Então, é difícil trazer uma tendência de curto e médio prazo quando se tem variações muito fortes no curtíssimo prazo. Mas o que impacta maior realmente o comércio com a China ou com outros países asiáticos. O Estreito de Hormuz não é relevante se for considerar a rota de navios comerciais, não se atravessam aquele estreito, a não ser, é claro, para levar esses grãos, levar esses produtos para o próprio Oriente Médio. Mas o que se tem agora é uma perspectiva de que o Estreito de Hormuz, a circulação por lá deverá seguir normalmente, ou pelo menos não se teria um fechamento como se estava temendo anteriormente, né? O Irã poderia
tentar controlar o fluxo de navios pela região, especialmente de navios carregando petróleo. Mas é uma atividade, um movimento muito difícil de se fazer e de se manter. Teria uma pressão internacional muito grande de próprios países ali vizinhos ao Irã e também de outras potências militares, como Estados Unidos e a Marinha Britânica, que no passado recente também já fizeram intervenções por ali para garantir a circulação. Então, o que a gente vê no mercado hoje é essa queda dos preços também, muito levando em conta essa menor possibilidade que a gente tem agora de uma restrição de circulação pelo Estreito de Hormuz. É claro que os riscos de navegar por ali talvez não tenham cessado completamente, porque ainda se tem muitas incertezas, e enquanto os ataques de ambos os lados continuam ocorrendo, não se tem uma noção de quais serão os próximos alvos, né? Se seria restrito apenas à infraestrutura nuclear do Irã ou se teria outros aspectos ali que poderiam ser visados. Então, se tem essas questões, mas atualmente a perspectiva de fechamento do Estreito de Hormuz ela é bem menor do que se tinha, por exemplo, no final de semana. E isso se reflete nos preços e provavelmente na dinâmica do mercado nos próximos dias. Para encerrar, você está dizendo que o mercado abriu hoje, está nesse momento aí a 67 dólares o barril Brent, e antes do conflito, esse mais recente, de Israel contra o Irã, estava quanto, hein? Então, nesse período aí, né, entre abril e maio, o preço do petróleo estava em torno entre 62 e 66 dólares por barril. Ainda está um nível acima do que se tinha antes do início do conflito, há 12 dias atrás, mas já reverteu boa parte dos ganhos que se teve nessas últimas quase 2 semanas, né, 1 semana e meia. Então, já está voltando próximo do patamar que se tinha antes do conflito. Mas é claro que acho que continua sendo importante ressaltar que o mercado continua muito sensível ao que acontece ali naquela região. Então, o que a gente viu entre ontem e hoje foi uma queda de 12 dólares o barril quase, né? Então, esse mesmo movimento pode acontecer no sentido contrário, ou seja, daqui a algumas horas pode sair alguma notícia que leve uma alta de 8 dólares por barril. É difícil entender que o risco do conflito, o fator de precificação envolvendo o conflito foi amenizado. Eu acho que, na verdade, continua bastante importante para determinar os preços. Tá certo, Isabela Garcia, obrigado pela sua participação, analista de inteligência de mercado da StoneX. Tenha uma boa semana, já que nós estamos ainda no começo, né, Carol? Com certeza. Muito obrigada a vocês também. Obrigada.